Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e os discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam com que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias em que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Jerusalém e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia ir mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos e amados irmãos, neste terceiro domingo da Páscoa, Jesus ressuscitado manifesta-se na Eucaristia. Reconheceram o Senhor ao partir o pão, nos firma São Lucas. Esta observação de caráter litúrgico ritualiza para nós a experiência da primeira comunidade cristã, das refeições fraternas nas casas dos cristãos, lembrando o Senhor Jesus, sua palavra e seus gestos de salvação, seu sacrifício supremo. Só pode reconhecer o Senhor quem percorreu o caminho dos problemas do homem, que viveu verdadeiramente a sua humanidade, deles participando plenamente o fracasso, a solidão, a busca de justiça, a verdade, a coerência em direção ao mundo melhor, a solidariedade. Então, o Cristo anônimo e misterioso, companheiro, testemunha, a interlocutor das
excitações e de nossas dúvidas. Revela-se não como aquele que tem solução para todas as questões e coisas, mas como alguém que, tendo aceito entrar no plano de Deus, tornou-se o primogênito de uma nova humanidade. A primeira leitura que nós escutamos do Atos dos Apóstolos, ali São Lucas narrando para nós com tanta propriedade, nos aponta. Este trecho apresenta o primeiro testemunho que os apóstolos dão de Cristo depois de terem recebido o dom do Espírito. Não é um simples relatório do que se passou com Cristo. Trata-se de um aprofundamento do evento de Cristo, à luz das Escrituras. O salmista também nos recorda que vós me ensinais o vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Quer dizer que a nossa felicidade se encontra em Cristo. A nossa felicidade não é falácia, não é um proselitismo, não é um conjunto de palavras. A nossa felicidade é alguém, e este alguém é Jesus. Felicidade sem limites que nos dá é Ele mesmo, a nossa felicidade. É Ele que verdadeiramente nos dá a verdadeira alegria, pois Ele mesmo é a nossa alegria. Depois a segunda leitura, que aí São Pedro ali nos exorta, Então, olhando o texto, Pedro lembra aos fiéis a atitude de temor filial que devem ter com relação a Deus. Nomeia essa nova moda, essa nova realidade de vida, tem seu fundamento na fé, no mistério de Cristo revelado nos últimos tempos, o Cristo ressuscitado, conteúdo e resgate obtido entre Cristo. Cristo é o conteúdo, Cristo é verdadeiramente esse evangelho vivo que nós levamos em nossa vida. Que Deus abençoe sua semana, abençoe sua vida, abençoe seu trabalho, abençoe sua casa, abençoe sua saúde, abençoe as pessoas que estão enfermas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.